Paizinho Santo, Pai querido, nós te louvamos, nós te engrandecemos, porque o Senhor é nosso Deus, o Senhor é o nosso Pai, e sabemos que sem o Senhor nada podemos fazer. O Senhor é aquele que realmente cuida de nós. O Senhor é realmente aquele que tem misericórdia de nós. Então, Senhor, por favor, ajuda-nos. Tem misericórdia, dá-nos vitória. Nós dependemos do Senhor, precisamos do Senhor. Sem o Senhor nós não podemos fazer nada. Paizinho Santo, abre as portas dos céus e fala conosco mais uma vez nesta manhã e abençoa a nossa audiência. Tá, Senhor? Os que estão pela rádio, os que estão pelo Facebook e os que vão ver pelo YouTube. Que o Teu Espírito Santo possa falar conosco, pois te damos graças por tudo e o fazemos. Em o nome de Jesus, Teu Filho amado, que vive e reina para sempre. Amém, amém e glória a Deus. Bom, muito bem. Eu queria que se alguém pudesse me dar uma notícia da avó Simone, né? Da avó Simone. A avó Simone, ela sumiu, a avó Simone. Ela apareceu aqui uns dias atrás, né? E disse para mim que ela tinha que arrancar uns dentes da boca, só que ela, depois eu não a vi mais. Sumiu a avó Simone. Se alguém tiver aí notícia da avó Simone, por favor, me mande notícia dela, tá? Alguém que tiver notícia da avó Simone, por favor, me fale dela. Queria saber como é que ela está, ela sumiu. Eu depois vou entrar aqui no meu Face e vou ver se eu consigo mandar uma mensagem para ela. Ela é muito querida da gente aqui, né? Ela está sempre conosco aqui, uma mulher de Deus que sempre nos apoiou aqui. E ela sumiu esses dias, não tenho observado ela. Perguntei se está indo para o filho dela e eu não obtive resposta, né? Então, por favor, se alguém tiver notícia da avó Simone, que ela aparece sempre aqui, me deixa saber, tá bom? Ou se ela estiver assistindo, não sei. Vamos lá, então? Agora, então, vamos fazer o seguinte, vamos à palavra. Você não se esqueça que na semana passada nós falamos algumas coisas e teve aquela pergunta se o pastor, ele é o dono da igreja, né? Se ele é o dono do rebanho, lembra? E depois falamos que hoje muitos pastores pensam que é dele. Não é. E usam certas falas que eu já falei, que eu não vou falar de novo, que está gravado, você pode entrar no meu YouTube e assistir lá, né? E hoje nós vamos dar seguimento e vamos estar falando sobre, na verdade, as ovelhas e a igreja pertencem a Jesus. Na verdade, as ovelhas, que é um nome que foi dado para nós como ovelhas, uma comparação que Jesus fez com aquele animal ovelha, ele falou que os crentes nele têm que ser como ovelha, né? Que é a igreja, que é a noiva do Cordeiro, pertencem a Jesus. Então vamos fazer o seguinte, vamos então falar um pouco sobre isso. E no final, né, eu quero mostrar o vídeo de novo. Como mostrei em espanhol, quero mostrar em português. Aquele vídeo do acidente. Você que está comigo aqui pela radioofinternacional.com e você que está comigo aqui pelo Face, preste atenção. Quando eu falar para você, corre lá para a Rádio Off. Aqui você vê ao contrário aí, né? radioofinternacional.com, alfa com PH, é porque eu vou postar o vídeo e somente aparece aqui na página da rádio, né? No Facebook as pessoas não podem ver, lamentavelmente. Já não é uma falha minha, porque nós não temos dispositivo para jogar a imagem para o Face ainda, não tem. Não sei se existe, não sei. Não tem. Mas a rádio sim. A rádio, quem está comigo pela rádio pode ver o que eu estou falando aqui. Inclusive o que eu estou pondo agora. Na verdade, as ovelhas e a igreja pertencem a Jesus, né? Sabemos que foi Jesus, né, que deu a sua vida. Agora, afinal, quem foi que morreu na cruz para reconciliar e salvar o homem?
como eu já falei na aula passada, sobre o estudo passado, de ter términos que muitos pastores usam. Mas você entra lá, você vai ver. Mas, na verdade, você olha para a mão de um pastor, de uma igreja, você não vai ver nenhum furo na mão dele. Nem no costado, nem marcas na cabeça. Não vai ver. Então, foi ele. Então, a igreja não é dele. E eu gosto de fazer essa ênfase. A mesma coisa que eu estou fazendo hoje aqui. Hoje, a Rádio Alfa já entrou em 67 países. Ontem, entrou uma irmã lá no Paquistão. E ela está em contato com a pastora Simone. Ela só fala inglês e 2 dialetos. E ontem eu falei com ela pelo Face, escrevi para ela, pedi para ela nos ajudar a divulgar a rádio lá, entre os irmãos e as pessoas, e também ela tem hinos no idioma dela, né? Então, todas as pessoas que nós temos mantido contato em outros lugares não são nossas. Elas são ovelhas do Senhor Jesus. Né? Nós temos que amar essas pessoas, temos que tratar bem essas pessoas. Né? Então, nos ajude, tá bom? Nos ajude para que nós possamos continuar crescendo. Eu não tenho limite de querer chegar. Não, para o mundo não. Para o mundo aonde o Senhor quiser nos colocar, nós estamos entrando. Na música eu quero 10 mil. São um pouquinho mais de 7 mil. Mas vamos lá. Afinal, quem foi que morreu na cruz para reconciliar e salvar o homem? É uma coisa interessante que eu gosto de mostrar para vocês, que quando Jesus morreu na cruz do Calvário, que foi um plano que Deus estabeleceu para a terra, para os homens, para a salvação da vida do homem, né? Homem, mulher, claro. Se fala homem, está falando mulher. Então, nós estávamos mortos, espiritualmente falando, por causa do pecado. Não é pescado, viu? Não, pescado não. Pecado mesmo. Quando Adão e Eva pecaram lá no Jardim do Éden, que eles foram expulsos, Deus falou para eles, vocês vão embora aqui. Sai da minha presença porque vocês pecaram. Quer dizer, Deus não convive com o pecado, Deus não habita com o pecado. Assim como foi com Satanás. Então, a partir desse momento que o Adão e que a Eva foram expulsos do Jardim do Éden, automaticamente cortou-se um relacionamento entre o pai e eles. Deus ia falar com eles todas as tardes, está escrito. Mas por causa do pecado, Deus já não podia mais falar com eles. Não havia um canal de santidade, um canal direto para poder conversar com eles. Porque não tinha existido ainda o sacrifício de Jesus. Então, ficaram lá. Mas Deus não deixou deles. Tanto que quando eles pecaram, Deus fez a roupa para eles. Pele de animal. Foi Deus quem fez a primeira roupa. Né? Pele de animal. Então o que acontece? Eles ficaram isolados em termos de comunicação com Deus direta. Mas quando Jesus veio e morreu por nós, o que aconteceu? Jesus restabeleceu, não somente nos trouxe salvação, mas restabeleceu essa comunhão com o Pai. Nós quando oramos, você pode perceber, Pai, em nome de Jesus, quer dizer, aquele que restabeleceu o contato com o Pai é Jesus. Então, através de Jesus, nós podemos falar com Deus. Não é através de outra pessoa, não. É através de Jesus. Aquele que foi na cruz por nós. Então, sem contar que ele restabeleceu essa comunhão perdida, ele também nos salvou da condenação eterna por causa do pecado, e também levantou a sua igreja, que hoje é chamado igreja, como ele disse, mas somos ovelhas dele. Esses dois nomes, nomenclatura, pertencem ao povo de Deus, ovelhas de Cristo e igreja de Cristo. As duas estão na Bíblia. Né? Quando Jesus falou para Pedro, ele disse, eu vou fundar a minha igreja, e a ti, ele disse, Pedro, eu vou te dar a chave dos céus. Ele ia fundar a igreja dele sobre ele, Pedro, Jesus, e para Pedro ele ia dar poder e autoridade para estar pastoreando.
a igreja. Então, é muito interessante a gente saber que Jesus fez um trabalho espetacular. E ele nos olha como ovelhas, quer dizer, é como se nós fôssemos sensíveis e dependentes. Fomos criados assim. Porque você já ouviu falar sobre a ovelha animal de 4 patas e está ouvindo falar da ovelha de 2 pernas, que somos nós. Então, quem morreu não foi o homem. Se você vê o seu pastor na igreja lá, e quando ele diz, é minha igreja, eu tenho lá na minha igreja, aí você manda, pastor, mostra a sua mão, deixa eu ver se está furada. Então não é a igreja dele. A igreja que ele está confiada a ele. E que um dia vamos prestar conta. Um dia todos vão prestar conta do que estão fazendo hoje com as ovelhas e com a noiva do Senhor Jesus. Não vai ter escape. Gente, presta atenção, não vai ter escape, não vai ter choro e nem vela. Não vai ter. Não adianta, porque quando a pessoa for querer excusar, dar desculpas, o Senhor porá na cara dele assim, a cena. Então, não pensa que vai ser fácil, porque não vai não. Mesmo salvo vai passar vergonha. O juízo de Cristo, a coisa não vai ser brincadeira. Então nós aqui hoje temos que cuidar das ovelhas. Temos que alimentar as ovelhas. Alimentar com o quê? Com arroz e feijão só? Não. Com a palavra. Né? As ovelhas são alimentadas com arroz e feijão, mas não é só com arroz e feijão. Com a palavra, que é a parte espiritual. Nós trabalhamos com a parte espiritual das ovelhas. Agora, se você olhar aqui, você vai ver essas fotos que eu coloquei. Vou até tirar de novo a minha cara daqui para você ver. Que vergonha, Jesus com a mão no rosto dizendo que vergonha. 2 homens, supostamente em um culto, sentados dormindo. Olha lá. E se você sabe que normalmente as igrejas da América do Sul, as americanas não têm esse costume. Não. Algumas igrejas hispanas têm esse costume. E outras não têm. De botar pastores tudo no púlpito. Que para mim não precisaria colocar no púlpito. Na minha visão não precisaria. Porque esses homens ficam todos de costa. Melhor, ficam vendo as costas do pastor. Ficam vendo as costas das mulheres que sobem no púlpito. E hoje muitas delas vão indecentemente para a igreja, desculpa, mas é a grande verdade. Então eu não vejo isso com bons olhos. Não. Nunca gostei disso. Né? Nunca gostei, achei que... Eu não achava que era necessário isso, pôr todo mundo lá no púlpito. Não. Eu acho que o púlpito deve subir somente quem toca e quem vai trazer a palavra. E o resto entra tudo embaixo para ficar vendo. Essa é a minha opinião. Eu não vejo... Porque se vê uma foto dessa aqui que eu estou pondo aqui na rádio, ali, ó, é muito feio. Homens conversando no púlpito, homens passando bilhetinhos no púlpito, homens dando risada no púlpito e homens dormindo no púlpito. Dando cabeçada assim. O pastor olha, vira para trás e fala, ele abre o olho, amém, amém, amém. Mas não está de amém nada, está dormindo. Então nós temos que prestar bem atenção nisso. Né? Prestar bem atenção nisso. Agora, veja bem isso aqui. Nós não podemos nos esquecer que Jesus, que é o pastor da igreja, que é o pastor das ovelhas, ele vê tudo e ele conhece tudo. Vê tudo e conhece tudo. Então o que acontece? Jesus diz aqui no capítulo 10 de São João, versículo 11, ele diz assim, eu nunca ouvi nenhum pastor, e eu não, se eu ouvir, eu vou dizer, aí que vai ficar ruim mesmo. Que é aí que eu vou perguntar para ele me mostrar o furo das mãos. Porque Jesus diz assim, ele pode dizer, e ele diz assim, eu sou o bom pastor. Primeiro, se um pastor fala isso, ele está indo contra a palavra, porque a palavra diz que mesmo que nós façamos tudo o que temos que fazer, nós ainda somos servos inúteis.
temos que nos considerar assim. Então, jamais um pastor poderia dizer, eu sou um bom pastor. Ou melhor, eu sou o bom pastor. Eu mesmo sou um bom pastor, porque às vezes não é não. Falha. Como homem falhamos. Mas Jesus, ele pode falar em todos os sentidos que ele quiser. Eu sou o bom pastor, eu sou o pastor bom, eu sou... Ele pode dizer o que ele quiser, porque ele é mesmo. Generoso, misericordioso, bondoso, milagroso, paciente. Ele é. E os demais não são. Eu não sou. Não somos. Então ele vem dizer, eu sou o bom pastor. O bom pastor, repete, ele diz, o bom pastor, ele dá. Ele não só recebe. Presta atenção que eu estou te mostrando. Eu estou te mostrando aqui na palavra. Isso não é conversa, está na palavra, está aí. Ó. Ele está dizendo, o bom pastor dá. Naquele caso de Jesus, ele falou em dar o algo mais que ele ia dar. Porque ele deu de comer, ele deu salvação, ele deu cura. Não foi? Mas ele vem, ele põe tudo isso embaixo do que ele ia fazer. Então ele vem e diz, eu sou o bom pastor. Ele tem uma coisa, o bom pastor, ele dá. E o que Jesus ia dar? Coisa que ninguém quer fazer hoje. Ele ia dar o que? A vida pelas suas ovelhas. Ou pelas ovelhas. Mas aqui é para dar a sua vida pelas ovelhas. Porque aquelas ovelhas que ele deu a vida, muitos não eram dele. Muitos não tinham recebido a ele, porque existia o fato da lei, de crerem em Deus. Então, por isso que eles botou essa expressão, a sua vida pelas ovelhas, porque esses que estão no mundo perdido, você não pode esquecer que eles também são ovelhas. Como, pastor? São ovelhas. Sem rebanho, sem redil, sem pastores, condenadas, ovelhas que comem de tudo, andam por tudo. É que nem bode. Aí dá bode. Então, temos que prestar atenção na palavra e pedir ao Espírito Santo que nos mostre, que o Espírito Santo mostra. Está falando de Jesus. Então hoje, muitos por aí, somente aqui, nos Estados Unidos, ninguém quer dar nada para ninguém. Só querem tirar o leite e a lã. O resto, como diz o outro, que se dane. Mas um dia vão prestar conta diante de Deus. Não é verdade? Vão prestar conta diante de Deus. Agora vamos aqui, que mais? No mesmo capítulo 10, no versículo agora 16, diz assim. Eu quero explicar esse versículo como eu expliquei em espanhol, porque é interessante. Inclusive tem crentes dentro das igrejas que não conhecem a palavra e têm muitas dúvidas. E aqui, esse versículo é um versículo que eu ouvi pessoas que estão na igreja comentarem sobre ele, com dúvidas, crendo em coisas que não é. Porque aqui, quando Jesus se expressa, se você prestar atenção na parte gramatical do versículo, você vai entender. Jesus vem aqui e diz assim, olha, ainda tenho outras ovelhas. Presta atenção. É Jesus falando. Ele diz, olha, ainda tenho outras ovelhas que não são desse aprisco. Redil, aprisco. Do que Jesus está falando? Tem pessoas que pensam que existem outras vidas em outros planetas. Não, não existe. O único planeta na galáxia que existe vida é a Terra. E que existe oxigênio é a Terra, mais nenhum lugar. Por que Jesus disse isso? Vou te explicar. Agora, você imagina se houvera vidas humanas em outros planetas, como pensam pessoas. Então eu te pergunto, quantas vezes Jesus teria que morrer na cruz? Você está entendendo? Não, não existe. Quando ele se refere que ele tem ovelhas que não são desse aprisco,
Você olha para a parte gramatical do negócio e lembra onde é que ele estava quando ele estava falando isso. Ele estava lá no meio do povo de Israel, né? Povo judeu. Ele falava para esse povo. Tanto que todo mundo se maravilhou quando ele falou com a mulher samaritana. Está entendendo? Então, ele quis dizer, tem outros povos, outras ovelhas, em outros redios, em outros apriscos, que também eu vou chegar nelas. E que ele diz, também me convém pregar, agregar a estas, quer dizer, que somos nós. Eu sou brasileiro. Você pode ser hispano, pode ser americano, pode ser japonês, mas não é judeu. Então a palavra chegou até nós, porque o próprio judeu negou que Jesus era o Filho de Deus quando ele foi morto na cruz. Apesar que alguns se converteram e outros não, como hoje. E ele diz, e elas ouvirão a minha voz. Esse evangelho foi pregado até chegar em nós. É muito claro isso aqui. E que mais? E haverá um rebanho, presta bem atenção, e haverá um rebanho e um pastor. Ele não está se referindo a ele aqui. Ele não está se referindo a ele. Ele se refere a ele quando ele diz, eu sou o bom pastor. E o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Aí se referia a ele. Porque os pastores de hoje não dão a vida por ninguém, não. Ao contrário, eles matam a ovelha logo. Para não dar problema. Desculpa, mas é verdade. Você quer que eu fale o que para você? Olhando para a palavra, é o que eu vejo. Olhando para esse país aqui onde eu vivo, misericórdia. Não existe isso. Igrejas que não dão doutrina bíblica, igrejas que não dão ensinamento, igrejas que não fazem nada por ninguém. As pessoas estão morrendo espiritualmente, eles não estão preocupados. A gente vê isso aqui. Porque, eu já disse e vou repetir, crente não precisa de pregação de evangelho. Quem precisa de pregação de evangelho é o pecador. O crente precisa de ensino bíblico. Lamentavelmente não se vê mais isso. E quando se fala de estudo bíblico, a igreja desaparece, o povo não aparece. Por quê? Porque eles vivem no pecado e não querem ser corrigidos. Porque a palavra corrige, redargui, ela vem contra nós. E Jesus vem e diz, ainda tenho outras ovelhas. Quer dizer, nós que chegamos depois. Que não são desse aprisco, não são judeus. Também me convém agregar a estas, ao mesmo grupo. Que está escrito que não existe grego, nem judeu, nem, não está escrito? Nem escravo, nem livre, não está escrito? Paulo não falou? É exatamente o que Jesus falou aqui. Repetiu de uma outra forma. E elas ouvirão a minha voz, como nós temos procurado ouvir a voz. E haverá um rebanho e um pastor. Quer dizer, vai ter um homem que vai liderar essas ovelhas. Ele não é o dono, mas ele vai liderar. Mas, lamentavelmente, você olha para várias igrejas que nós temos por aqui, onde os homens pensam que são o dono. Ele faz tudo sozinho. E ele que manda, ele que desmanda, mas vai prestar conta porque não é dele. Eu já vi, eu já tive, nossa, você não tem noção. Você não tem noção. Vamos lá. O cara canta, o cara prega, o cara tira oferta, o cara apresenta, o cara faz tudo sozinho, não precisa de ninguém. Não tem nem obreiro, para falar a verdade. Então o cara é o dono. Ou melhor, pensa que é o dono. Aqui, porque, veja bem, olha o que está aqui. 1 Pedro 2,25. Eu vou ter que olhar, ver se eu tenho esse versículo em espanhol, que eu não me lembro. Mas olha bem esse versículo aqui. O que diz aqui? Diz assim, porque éreis como ovelhas desgarradas. Mas agora tendes voltado ao pastor e bispo das vossas almas. Ele está falando de quem aqui, o apóstolo Pedro? E o apóstolo Pedro está falando uma palavra bem interessante aqui. Porque éreis como ovelhas desgarradas, desviadas, desgarradas. Mas agora tendes voltado ao pastor e bispo das vossas almas. Falando de Jesus. Jesus que é o pastor e o bispo das nossas almas. Nenhum homem é.
Nenhum homem é. Só Jesus. Ele é pastor e bispo das nossas almas. E é quem vai nos salvar da condenação eterna. Então, quando você olha para certos homens, né, hoje, brigam, fazem miséria de vida e fazem barbaridade no mundo inteiro. Como se fosse negócio deles. Mas o pior que não é. Isso que é o triste. Não é. E vamos ter que pagar, vamos prestar conta. A Bíblia fala certas coisas que às vezes me deixa pensando. A quem muito mais é dado, muito mais é requerido, muito mais é cobrado. Então, quanto maior for a igreja, mais você vai ter que prestar conta. O negócio não é brincadeira. Nós não podemos pensar que Jesus não se importa. Ele se importa e se importa muito. Porque foi Ele quem comprou as nossas vidas com o seu sangue. E botou homens para cuidar do que é dele e não nosso. Ele é quem vela pelo seu rebanho. Se ele vela, um dia ele vai chamar cada um de nós, vai chamar eu, vai dizer, Elias, eu te pus naquela rádio lá, meu. Eu sei que você falou do meu nome, mas espera aí. Você ensinou eles de verdade? Você mostrou para eles a verdade? Porque o negócio não é brincadeira. Está em 66 países, como estamos hoje, 67, né? Entrou o Paquistão ontem. Então você não pensa que é brincadeira. Não pensa. E são pessoas que estão em países que não é que nem aqui. Você entra na sua página, você tem vários amigos ali. Eu já tentei achar pessoas na página dessa irmã, da Samara. Não tem. Porque é país muçulmano. Eu estou te falando, e ela diz que é evangelista, né? Falou, conversou muito com a pastora Simone. Conversa. Casada. Então, vocês pensam que é brincadeira? Não é não. Agora, vamos ver aqui, característica das ovelhas de Jesus. Característica das ovelhas de Jesus. Desculpa. Aqui você vê várias fotos que eu coloquei. Vou até tirar um pouquinho a minha cara aqui. Várias fotos. Uma Bíblia. Pessoas ali se exaltando o nome do Senhor, tal, muita gente. Mas eu te faço uma pergunta. Para quem está aqui. Todos esse povo que está aí, todo esse povo, essa gentarada toda que está aí, eles são tudo ovelha? Eu pergunto para você, pergunto para mim, nós somos ovelha? De Jesus? Porque ovelha todo mundo é. Mas eu quero saber se é ovelha de Jesus. Os que estão lá no mundo, como eu falei, é ovelha. Só que não são de Jesus, estão perdidos, precisam ser salvos. E para o aprisco de Jesus. Precisa. E é muito importante isso. Agora vamos ver aqui as características da ovelha de Jesus. Presta bem atenção, gente, porque isso é a palavra de Deus, não tem como escapar disso aqui. As ovelhas de Jesus, as características da ovelha de Jesus, elas vivem em rebanho. Vivem o que? Agrupadas. Quando se reúnem para ouvir a voz do seu pastor, que é através do pastor da igreja, que é através da palavra dele, se aglomeram num templo, que nós chamamos de igreja. Eles congregam, né? Vivem ali, tem amizade, se fortalecem, oram pelos outros, aconselhamentos, etc. Aí é um rebanho. Essa é uma das características, que muita ovelha aqui não participa disso. Então você não pode se considerar uma ovelha de Jesus. É uma ovelha. É forte, mas é verdade. O que mais? Obedecem. Creem na sua palavra. Uma das coisas que tem me chamado muita atenção, eu tenho comentado com muitas pessoas, em várias partes do mundo, não é somente aqui.
Hoje os crentes estão se limitando a ter Bíblia. Compram esse aparelho aqui chamado inteligente, que na verdade não é tão inteligente assim como a gente pensa, porque ele não é a Bíblia, serve para as coisas materiais. E você pode colocar a Bíblia dentro, mas não é a Bíblia. Esse livro aqui, esse livro é a Bíblia, que representa o próprio Senhor Jesus. A palavra de Deus está aqui. Essa que é a verdade. Hoje os crentes vão para a igreja, vem aqui, eu vejo aqui. Aí o pastor diz lá, irmãos ou irmãos, né? Vamos abrir nossas Bíblias. Aí você vê o cara pegando o celular, eu falo, meu Deus, o pastor disse abrir Bíblia. Ele não disse, vamos abrir os nossos celulares. Ele não disse isso. Vai chegar o dia que se continuar assim, vai ser assim. Mas eu espero que não chegue esse dia, porque seria triste. A Bíblia ser extinguida, que é a palavra de Deus. Porque quando você está com o seu telefone celular na mão, você não tem vontade de ler Bíblia aqui. Eu não acredito. Você tem vontade de fazer qualquer coisa, mas não abrir Bíblia. Talvez jogar, brincar, né? Alguma coisa desse tipo. Mas não ler Bíblia. Não posso crer. Ah, vou abrir meu celular para ler a Bíblia. Olha, com sinceridade, eu vou duvidar. Agora, se você pega a Bíblia, você vai ler Bíblia. Está entendendo? Então vamos aqui. Obedecem e creem na sua palavra. Esse é outro fator muito interessante aqui. Elas não se misturam com qualquer um. As ovelhas de Cristo não se misturam com qualquer um. Não andam, não andarem no mundo. Não andam no mundo. Ou não andam como o mundo, seria isso. Eu vou arrumar aqui. Ok? Não andam como o mundo. Essa que é a verdade. Essa que é a verdade. Você está me entendendo? Por quê? Porque elas ouvem e obedecem à voz do Senhor. Elas ouvem e obedecem à palavra de Deus. Isso quer dizer isso. Porque você vai na igreja hoje, em certas igrejas aqui, principalmente, o povo sai do templo, com aquelas roupas esquisitas, e se mete no meio dos outros. No mundo está todo mundo igual. Está todo mundo como as ovelhas perdidas. Porém, se você vai na palavra de Deus, que eu já cansei de falar isso aqui, você vai na palavra de Deus no livro de Tiago, capítulo 4, se não me engano, versículo 4, diz lá que aqueles que quiserem ser amigo do mundo se constituem inimigo de Deus. Quer dizer, nós não podemos deixar de olhar para aquilo que a Bíblia fala. Porque como Jesus disse, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Porque a Bíblia, aonde você lê, ela fala no seu coração. A Bíblia é isso. E fala mesmo. Não é verdade, irmão Manuel Altino? Deus te abençoe, irmão Manuel Altino, lá da Praia Grande. Você está entendendo? Então, nós temos que prestar atenção nisso. Nós temos o bom pastor. E o que acontece é que os pastores em muitas igrejas hoje no mundo estão deixando de ensinar as normas, as regras, né? As doutrinas deixadas pelo bom pastor, que é através do Espírito Santo de Deus. Tem crente que sai da igreja, mulheres principalmente, e os homens também estão hoje ficando igual. Sai da igreja, vai para o meio do mundo, você não sabe quem é crente mais. Você olha assim, está todo mundo igual. Porque você pode se vestir muito bem, mas destacado. Eu conversava com meu irmão esses dias e ele disse para mim o seguinte, ele disse, antigamente a igreja influenciava o mundo. As pessoas tinham curiosidades com a igreja de Cristo.
pela diferença que eles mostravam. Mas hoje, a igreja é que está sendo influenciada pelo mundo. As irmãs vão de qualquer jeito, roupa curta, roupa com decote, roupa apertada, roupa sem manga, sobem no púlpito, fazem tudo. Hoje está assim. Não existe mais doutrina, não existe mais regra, não existe até pudor às vezes. Não se preocupam mais com a santidade da divindade de Deus, de Jesus, do Espírito Santo. Não pensam mais. Porque também não ensinam mais. Eu já disse e vou repetir, crente não precisa de pregação. Crente precisa de estudo bíblico, de palavra de ensinamento. Jesus não falou, vocês erram porque vocês não conhecem as Escrituras. E conhecer é estudar. E Jesus se preocupava, se você prestar atenção no ministério de Jesus, Jesus se preocupava em ensinar. Em vez em quando você ouve ele pregando sobre o reino dos céus. Mas a maioria das vezes Jesus ensinava sobre o reino dos céus, sobre Deus. E hoje nós olhamos e vemos as ovelhas do Senhor Jesus descaracterizadas, porque já não se implanta mais a palavra de Deus. Em muitas igrejas no mundo. O seu alimento é puro. O alimento das ovelhas de Cristo, nós estamos falando de parte espiritual, não se esqueça disso. Que nosso Deus é espírito. E as ovelhas de Jesus, elas têm que se alimentar com alimento puro. Qual é o alimento puro para as ovelhas de Jesus? Palavra. Você pode comer um bom feijão, um bom arroz, uma boa feijoada, uma boa carne assada, um bom pernil. Você pode, claro. Mas a parte espiritual é a palavra que é pura. E aqui purifica o homem. A comida não purifica o homem. Tem comida que até te enferma. Mas a palavra não. Ela te purifica, te santifica. E a comida é para fortalecer o físico, que também não serve para muita coisa. Depois que morreu, vira tudo pó. Em 4 dias, amigo, vai lá ver, está cheio de bicho, tudo cheio de buraco, cheio de comida. E a alma, sim, tem que ser alimentada aqui. Pela palavra de Deus, que o povo está deixando em casa, e muitos já nem têm Bíblia. Está todo mundo hoje na era do telefone inteligente. E de inteligente, isso não tem nada. O telefone, quando você compra ele, tenta achar alguma coisa nele. Não vai achar nada, porque não tem nada, ele está vazio. Você tem que pôr os programas no aparelho. Como o Google, por exemplo. O Google te responde tanta coisa que você fica abismado. Não é o aparelho que é inteligente. São os aplicativos que você põe que te dão as informações. E as pessoas dizem, é um telefone inteligente. Não, não é o telefone inteligente. Você é mais inteligente que o telefone, porque você sabe lidar com ele. Você está entendendo? Mas a palavra te faz sábio. É o que está escrito. Vamos para terminar. O que mais? Os seguem. As ovelhas de Jesus, a característica das ovelhas de Jesus, seguem ele. Você já viu a foto que eu botei hoje? O pastor vai na frente, as ovelhas vêm tudo atrás. É lindo demais. E assim é Jesus conosco. Ele tem que estar plenamente nas nossas vidas. Irmãos, não adianta a gente perder tempo. Jesus vem. Jesus está às portas para levantar a sua igreja, tirar suas ovelhas da terra. Vida de adoração e santidade. Mas hoje parece que quanto mais bonito o seu corpo é, mais você quer mostrar. Isso aí não é uma coisa normal, porque isso aí tem o espírito da lascívia no meio. E é pecado. Então, vida de adoração e santidade. Você pode, como eu disse, se vestir muito bem. Não como o mundo se veste. Nem o homem e nem a mulher. Mas hoje, o mundo tem atraído a igreja. E a igreja está aceitando as coisas do mundo. Você vê a igreja aqui, você não acredita. Não, falando sério, você não acredita. Você não acredita. Mas Jesus vai cobrar de todas essas pessoas. E de nós também. Jesus vem aqui no livro de São João, como já falei, capítulo 10, versículo 14.
Presta bem atenção nesse versículo que Jesus falou. Hoje você vê pastores que são difamados pela sua má conduta, pela sua má maneira de viver. Cheio. Ufa, aqui a gente escuta, vira e mexe, escuta uma bomba. Tem pessoas que dizem, aquele pastor fulano lá, aquele hermano. Não. Se é que é hermano, né? Agora, Jesus vem e diz assim, de novo ele vem com essa expressão, eu sou o bom pastor. Que expressão, gente. Eu sou o bom pastor. E conheço as minhas ovelhas. Ele é o bom pastor e ele conhece as ovelhas dele. Quer dizer, aquelas ovelhas que o seguem, aquelas ovelhas que comem da palavra dele, aquelas ovelhas que não se misturam com o mundo, e aquelas ovelhas que obedecem. Ele conhece essas ovelhas, ele conhece. Essas ele considera as ovelhas dele. E ele diz mais uma coisa interessante. E das minhas, é recíproco. Em outras palavras, sou conhecido. Em outras palavras, ele quer dizer isso, é recíproco. Eu conheço as minhas ovelhas. E das minhas, nem precisa colocar ovelhas, né? Sou conhecido. Está dentro do que nós estamos falando, as características. Porque ser ovelha de Jesus, você não pensa que é fácil. Não é fácil. Você tem que negar-se a si mesmo. O que é negar-se a si mesmo? É você matar muitos dos seus desejos carnais e aplicar na sua vida espiritual os desejos do Senhor Jesus para a sua vida. É isso que quer dizer. Crucificar a carne. E crucificar a carne é matar os desejos da carne. Que varia em prostituição, adultério, em roubo, em mentira, em engano, uma série de coisas que está lá nos frutos da carne, lascívia e etc. Está na Bíblia. Está na palavra que muitos não leem, está na palavra que muitos não ensinam, está na palavra que você nem leva mais para a igreja, está aí. Está aí dentro. Hello? Você está me entendendo? Isso aqui é um estudo bíblico, para você entender o que eu estou falando. E as pessoas não gostam do estudo bíblico. E para terminar, são 12 horas e 23 minutos aqui, para terminar, esta é a mais importante característica de uma verdadeira ovelha de Jesus. Essa aqui eu vou te mostrar agora. Qual é? Escuta a voz do Senhor. Esse escutar a voz do Senhor está na palavra dele, obedece. Cumpre. Põe em prática. Por isso que eu digo para vocês aqui, eu não sou perfeito. E nem prefeito. Eu me esforço. Presta bem atenção no que eu estou falando. Eu me esforço para querer cumprir tudo que eu falo aqui. Eu me esforço. Porque não é fácil. Às vezes o desejo é outro. Do que você sabe, do que você conhece e do que você ensina. Mas aí é onde você vai ao seu pastor, que é o bom pastor, e ele te orienta. Ele te orientou, pronto. Você vai e obedece. Tá certo? Então, meus queridos, a coisa é desse jeito que nós estamos falando. As características de uma ovelha de Jesus, você percebe, você vê. Essa ovelha realmente é de Jesus. Não, essa ovelha está descarrilhada. Ela está... Mas nós temos que buscar viver na presença do Senhor, como ovelhas dele. E para outra semana, se Jesus não voltar, presta atenção sobre o que nós vamos estar falando aqui.
Mas no meio deste rebanho, existem os bodes. Aí a coisa pega, pode dar bode. Como pode dar cabra. Nós vamos ver na semana que vem, você não perca. 10 horas da manhã aqui e 11h30 da manhã aqui. Seria 11 horas no Brasil e meio-dia e meia no Brasil. Próxima semana, sexta-feira, Jesus não voltar, estaremos aqui. Tá bom? Então não perca isso. Agora, se você quiser assistir comigo o vídeo que eu vou colocar, você corre para radioalfainternacional.com, que eu vou passar agora. Eu vou orar e depois eu vou colocar. Ok? Só me dá um minutinho que eu vou orar agora para fechar o programa. Paizinho Santo, Pai querido, nós te louvamos, nós te bendizemos, porque o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o nosso Pai, e nós te amamos, Senhor. Ajuda-nos, por favor, a cumprirmos com a tua palavra, com o teu querer e com a tua vontade, pois nós dependemos do Senhor, e sem o Senhor nós não podemos fazer nada. Abençoa meus irmãos que estão pelo Face, meus irmãos que estão pela rádio, e aqueles que vão ouvir pelo YouTube. Te damos graças por tudo, Pai, e o fazemos em nome de Jesus, o teu Filho amado que vive e reina para sempre. Amém, amém, e glória a Deus.